Olá a todos, meu nome é Rafael, um humilde servo de Jesus. Queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 e 23. Diz assim: Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelos determinados desígnios e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Se a gente olhar esse versículo 23, a gente pode até achar que é uma contradição, ou que há uma contradição aqui, porque ele diz, sendo entregue pelos determinados desígnios e presciência de Deus, um pré-conhecimento de Deus. Deus, ele já sabia que Jesus ia padecer e morrer na cruz. E a parte final do versículo diz, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Então a pergunta que a gente faz é, afinal, Jesus morreu porque Deus o entregou, ou como Jesus mesmo falou, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, ou foi os homens que o crucificaram? Parece de fato uma contradição, mas o que a gente vê é que Jesus, ele era tanto filho de Deus, como também o filho do homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus foi crucificado, ele começou às 9 horas, e foi até 3 horas. As primeiras 3 horas, de 9 até o meio-dia, a gente vê que Jesus falou 3 palavras. Ao todo foram 7 palavras que Jesus falou na cruz. Então essas 3 primeiras palavras que ele falou antes 9 horas até meio-dia. A primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, só o Filho de Deus poderia dizer algo assim. Como um fariseu falou uma vez, que ninguém poderia perdoar os pecados a não ser Deus. E Jesus agora estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é interessante perceber que aqui, muitas vezes a gente fala que ele está se referindo apenas às pessoas que estavam crucificando naquele momento. Mas Jesus estava incluindo cada um de nós nessa frase. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós somos aqueles que muitas vezes não fazemos coisas erradas. Estamos cheios de pecados, cheios de dificuldades, mas cheios de ira, de inveja. Mas o Senhor chega e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então só o Filho de Deus poderia dizer algo assim. Essa foi a primeira palavra da cruz que Jesus falou, é a palavra do perdão. A segunda palavra que Jesus falou foi: Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um dos ladrões que estava ao seu lado. E novamente aqui a gente vê que só o Filho de Deus poderia dizer algo assim. Agora ele estava dizendo uma palavra da vida eterna. Uma palavra de que aquela pessoa ali não estava ali, estava morrendo naquela situação, mas Jesus deu uma palavra de vida eterna a ele, dizendo que ele estaria com ele no paraíso. A terceira palavra que Jesus falou na cruz foi: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. E depois ele diz assim: eis aí a tua mãe. Então a gente vê aqui que Jesus usou 2 palavras para se referir a Maria. Ele não disse mulher, e nem disse mãe e mãe, mas ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz assim, se referindo a João, diz assim: eis aí a tua mãe.
Então a gente vê que Jesus estava se cuidando, ele estava cuidando de Maria, porque ele sabia que os irmãos dele, né, os filhos de Maria, não tinham crido nele. A Bíblia fala isso, que os filhos de Maria, irmão de Jesus, não tinham crido em Jesus. Então agora ele estava dizendo para João, para ele tomá-la como sua própria mãe, né? E agora João, a partir daquele momento, ele cuidou de Maria como sendo a sua mãe. E agora a gente vê que quando de 9 horas até meio-dia, que foram essas 3 palavras que Jesus falou, a gente vê que no meio-dia, quando haveria de ter o sol mais forte, a claridade mais forte, a Bíblia diz que houve trevas. Que agora houve essas trevas, porque Deus agora estava julgando a Jesus, né? Nessas primeiras 3 horas, era Jesus, né, Filho de Deus, que estava sendo crucificado pelos homens. E nessas 3 horas depois, meio-dia, até 3 horas da tarde, o Senhor agora estava sendo julgado, né, como Filho do Homem, carregando todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas angústias. E aí houve trevas em pleno meio-dia, onde haveria de ter maior claridade, e agora tinha trevas. E Jesus estava sendo julgado por Deus, entregue por Deus como Filho do Homem. E a 4ª palavra que Jesus fala depois, né, dessas trevas, depois do meio-dia, né, que dura até as 3 horas, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui ele não fala mais Pai, ele fala Deus meu. Então aqui é o Jesus homem sendo crucificado por Deus, sendo entregue à morte, né? O Filho de Deus agora estava sendo entregue, o Filho de Deus estava sendo entregue para ser julgado como um homem, né? Naquele momento. E aí ele sente essa dor, esse distanciamento de Deus. E aí ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E essa é a palavra da separação. Agora Jesus está sendo separado do Pai. Lá em Abacuque diz que Deus ele não consegue ver, né, os pecados, ele vira o rosto. Então Jesus ele estava ali carregando todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, enfermidades, o Senhor estava levando. Então aí Jesus sente e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a 4ª palavra. A 5ª palavra que Jesus falou foi: tenho sede. Jesus agora, como homem, ele estava com sede, porque agora ele estava sentindo o calor, né, do Hades, né? Estava sentindo todas as coisas, angústias, né, que eram para nós, que nós éramos que deveríamos estar lá, mas é o Senhor quem sentiu. E aí, como homem, ele disse: tenho sede. Ele agora estava sentindo sede, porque ele era um homem, né? E ele estava sofrendo tudo aquilo como filho do homem. E agora ele dizia: tenho sede. Essa é a palavra da agonia. E a 6ª palavra que o Senhor fala é: está consumado. Quando o Senhor diz isso, essa é a palavra da vitória. Agora o Senhor venceu todas as coisas. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu as enfermidades, o Senhor venceu tudo, né? Agora o Senhor é aquele vitorioso. E nós, né, quando estamos com Ele, nós também somos vitoriosos. Somos aqueles que temos o Filho de Deus e o Filho do Homem em nós, né? E a 7ª palavra que o Senhor fala é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui a gente vê a palavra da restauração. Agora a gente vê que Jesus e Deus voltam a ser um, né? Agora essa restauração. E Jesus agora é um com o Pai. E aqui o homem, Jesus, né, que quando encarnou, como veio dos céus, ele trouxe Deus até os homens. E agora ele estava levando, quando morreu, né, que ressuscitou, ele está levando o homem até Deus.
Então hoje nós temos um representante da humanidade, né, lá com Deus. E esse homem, ele está com Deus, o homem na glória. E agora nós também podemos receber, porque agora Jesus tornou-se o Espírito. E como Espírito, ele pode entrar dentro de nós. E basta a gente falar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu necessito de ti. Senhor, tu és aquele que morreu por mim. Tu és o Filho de Deus. E tu sofreste tudo na cruz como Filho do homem. Então, Jesus, vem morar em mim. Preciso de ti. Necessito de ti. Quando nós falamos isso, né, e chamamos Jesus para morar em nosso coração, aí então a gente tem essa salvação. Salvação porque o Espírito de Deus agora se une com o nosso Espírito. Aquele Espírito que passou por tudo aquilo em nosso lugar. Então, hoje a gente pode regozijar, estarmos felizes, porque Deus já sofreu tudo. E uma das palavras que eu quero destacar, das frases, né, que eu quero destacar dessas 7 palavras que o Senhor disse na cruz está consumado. O Senhor já fez tudo por nós. Ele já sofreu na cruz, ele já pagou nossos pecados. Basta agora nós confessarmos a ele que nós não somos nada e nos entregarmos a ele, entregar nossa vida a ele. E aí o Senhor vem e nos dá a sua salvação.